Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja com a vida de vocês. Hoje, então, continuando o nosso estudo sobre a Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós falaremos sobre a origem dos credos e confissões, tá? Nós falamos na última aula sobre os desafios que nós enfrentamos numa era anticonfessional. Nós vimos, por exemplo, a desvalorização do passado. Hoje em dia, para você falar que uma coisa antiga tem valor, você trava uma luta, é uma batalha. Lembre-se, boa noite, a nossa confissão de fé é antiga, mas a Bíblia é muito mais. Então, se você for por essa lógica, não só a confissão de fé vai se desvalorizar, mas a própria Bíblia também, tá? Então, o que nós entendemos? Não é porque uma coisa é antiga que ela não é válida para os nossos dias. Não é porque uma coisa é antiga que ela não tenha valor, tá? Então, para nós, é um desafio você falar para a sua juventude, para a sua igreja, que os nossos documentos elaborados ali no século XVII têm valor e são extremamente importantes para a nossa era. Nós veremos isso ao longo dos nossos estudos. Nós vimos também, na última aula, o desafio de superarmos o sentimentalismo. Não é tudo preto no branco, você tem que ver o sentimento da pessoa. Por que a igreja crê assim? Vocês são muito conservadores, não é assim a história? Vamos aflorar o sentimento e assim por diante. É um desafio, tá? Igrejas normalmente que dão muita vazão ao sentimento, em detrimento da confessionalidade, tendem a minguar a saúde. Parece cheia, inchada, mas cheia de pessoas com problemas, pecados não tratados, tudo por conta do sentimentalismo. O que é o sentimentalismo? A verdade está na emoção, no meu sentimento. Não importa o que a Bíblia diz, o que os nossos símbolos dizem, o que importa é o que eu sinto. Aí é o problema. Terceiro, nós vimos também na última aula sobre o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquela filosofia que ensina que o que é certo, o que é verdadeiro é aquilo que dá certo. Traz resultado? Então é bom. Não traz resultado, deve ser descartado. Tá? Então o que traz resultado na igreja de hoje? É colocar um show? É fazer com que um artista venha à igreja, nós paguemos aí um valor altíssimo e ele cante, pregue e faça sabe uma coisa bonita? Como dizem por aí? É isso que chama a gente? É isso, então façamos. Mas ninguém se pergunta se é o certo. Então a nossa pergunta nunca funciona? A nossa pergunta primeira é certo? É errado? Então o pragmatismo é uma coisa que a gente tem que vencer. E o quarto que nós vimos, um dos desafios sobre uma era anticonfessional é o medo da exclusão. A ideia é do seguinte: eu não quero ficar de fora, eu quero dizer que a minha igreja é aberta a tudo e a todos. Não, pode vir, nós falamos em línguas também, nós fazemos isso, fazemos aquilo acolá. Quando nós, na verdade, temos uma identidade, meus irmãos. E se nós estamos dispostos a negociar os valores da nossa identidade, a pergunta que não quer calar é: qual o valor, em que aspecto você está disposto a negociar? Então, nesse aspecto, a gente já começa a funilar a questão. Tá? Hoje, então, como nós já falamos sobre esses desafios, hoje nós falaremos, então, sobre a origem dos credos e confissões e a sua importância para os nossos dias. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração. Santíssimo Deus, graças te damos pelo momento de estudo. Pedimos por aquelas pessoas que comparecem aos nossos estudos, mas por motivos maiores não puderam estar conosco. Que essa mensagem ou essa aula gravada alcance o coração de cada um. E que nós que estamos aqui não vejamos esse assunto como árido, pelo contrário, que tenhamos a nossa força revigorada em Ti, Senhor, para sabermos qual é a nossa identidade e assim zelar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A origem dos credos e confissões. Como a gente lida com isso? Vamos lá. Então, a aula de hoje, a origem dos credos e confissões, tá? Então, essa aí é da aula anterior, eu não troquei o nome. Ok.
Isso aí eu já falei na outra aula, sobre essa frase de Lutero, então eu vou para a frase de Ioslav Pelicão, historiador da igreja, que diz o seguinte: tradição é a fé viva daqueles que morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem. É uma coisa que quando a gente estuda a doutrina da igreja, a gente tem que pensar, o que eu tenho hoje na minha igreja? É tradição, a fé viva daqueles que já foram, ou é tradicionalismo, a fé morta daqueles que vivem? Vamos dar um exemplo disso? O que é tradicionalismo? Dá um exemplo prático aí pra gente. Quem pode falar? Um tradicionalismo. Crer num santo, por exemplo. Crer no santo, ok. Isso não dói na gente, né? Vamos lá, um tradicionalismo que dói na gente, nossos presbiterianos, vamos colocar assim, tá? As flores. Vamos supor, acho que aqui na igreja não tem isso, tá? Não tem, com certeza não tem. Mas vamos supor assim, toda ceia as flores são vermelhas. Aí chega o presbítero Carlosmar e fala, não, eu vou presentear a igreja com flores amarelas. E você causa um racha na igreja. Do nada, aqueles que creem que as flores da Santa Ceia têm que ser vermelhas e aqueles que acreditam que têm que ser amarelas. Irmãos, igrejas se racham por coisas assim, viu? Tá? Lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai saber. Isso é tradicionalismo. Porque uma pessoa vai falar para o presbítero, sempre foi assim. Certo. Tá? E brigar por isso é tradicionalismo. Agora, falar o seguinte, irmãos, nós aprendemos desde o primeiro século até hoje que Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Olha, passaram 21 séculos e nós sustentamos essa verdade. Isso é tradição. Certo? Então, tradição é o que gera vida. Tradicionalismo gera morte, gera divisão, gera peso. A palavra parece muito iguais, mas tem uma diferença gigantesca. Tem uma diferença gigantesca. Exatamente. Então, o que nós estamos estudando aqui é tradição, meus irmãos. Não é tradicionalismo. Ok? Existe o tradicionalismo extremista, né? Um exemplo. Tudo vira extremo. Dê um exemplo. Não. E aí, às vezes tem coisa, entra naquele dilema. Pode ou não pode? Pode ou não pode, O que não pode? Aí tem que ver o que pode, o que não pode, o que for ver, o que não pode. Verdade. Que mesmo que tem, como se diz, não prejudica em nada, se não prejudicar, também não passa. Vou te dar um exemplo de um... Entrar no extremo, desequilibrado, né? Exato. É isso, Daniel? Eu acho que o exemplo que você acabou de dar aí já condiz com o que ele falou. Eu gosto da flor amarela, você gosta da vermelha. Agora, para ver um racha, eu ligar até o fim. Tem que ser meu pai, ele é o extremo. Exatamente, é extremo. Vou dar um exemplo. Quantas vezes tem que ter ceia numa igreja? No mês? Poderia ser todos os domingos. Poderia ser. Certo? Mas você está numa igreja, a nossa aqui em Carvalho, por exemplo, tradicionalmente é uma vez por mês. O que seria errado? Chegar à igreja de Carvalho, nós encontrarmos uma igreja que faz 2 vezes por mês, ou até todos os domingos, e falar, nossa, vocês não têm respeito nenhum pela ceia. Entende? Para vocês é algo comum, para nós não. Nós ficamos aguardando aquele primeiro dia da semana. Entende? Quando você se coloca nessa posição, você abraça uma tradição morta. Porque a Bíblia mesmo não diz quantas vezes tem que ter. Esse é o extremo. A nossa tradição é, a tradição boa, tem que ter ceia. Ok? É a tradição boa. Qual o tradicionalismo? É você achar que mais importante do que a ceia em si é os dias que tem que ser feito. Entende? Tem que ser com pão desse jeito. Eu conheço pastores que fazem com pão que os diáconos fazem, né? Acho que, se não me engano, Goianazes é assim. Os diáconos fazem a mão um dia antes. Isso é legal, perfeito. Mas já pensou, alguém de Goianazes chega e fala, vocês compram pão industrial? Mas são pecadores. Entende? Não é assim, eles escolheram daquela forma, eu acho legal. Entende? Os símbolos é pão e vinho, ou fruto da vide, melhor dizendo. Tá? Que pode ser com álcool, pode ser sem álcool. Eu acredito que sem álcool é melhor por conta da nossa cultura. Então veja, quando você se coloca numa posição onde a Bíblia não determina, não é clara, e fala, não, só a minha posição está correta,
Aí foi tradicionalismo. Tá bom? Queria falar uma coisa, algumas pessoas aqui, cada um vai conhecer. Eu falo e a Berenice, meu sogro, né? Meu sogro... Ele era desta igreja? Foi presbítero. Foi presbítero? Ah, qual foi o nome dele? João Francisco de Santos. João Francisco, ok. Então, lá na Bahia, Legal. os pastores naquela época lá andavam a cavalo. Ele acompanhava aquele pastor e ia na seca, a pessoa tem hoje. Aham. Não. Levava um pacote de bolacha. Ok. Não era o problema. Ok. Ia ter a seca, porque não tinha como. Nós vamos estudar sobre ceia. Nós vamos estudar sobre ceia. Nós vamos estudar sobre ceia. Nós temos o direito de trocar os elementos? É uma pergunta. Na ceia aqui, na época da Covid, foi com bolacha, né? Muitas igrejas fizeram. Porque qual que é o princípio? Vem do trigo. Esse é o princípio. É preferível que seja pão. Mas na essência, o que conta é como posso dizer, não é fruto que a gente fala, né? Mas um material comestível que venha do trigo. Essa é a essência. E o vinho, o líquido, tem que ser da vide. Porque tem pessoas que falam assim, tem que ser com álcool, porque Jesus tinha álcool. Tinha álcool, irmãos? Tinha. Vinho, moço é moço. O Novo Testamento difere as duas coisas. E Jesus tinha vinho, irmãos, quando ele consagrou os elementos. Ok. Há pessoas que dizem assim, se não for com álcool, não é ceia. Qual é o problema? Se você for tão criterioso assim, no vinho Jesus não tinha tantos conservantes quanto o nosso tem. O nosso tem muito mais química. Logo, o seu também não é parecido com o de Cristo. Não é só a fermentação natural que tem os nossos vinhos. Tem muito mais coisas envolvidas. Tem muito mais açúcar e assim por diante. Então, qual que é o princípio? O alimento tem que vir do trigo. E o líquido tem que vir da vide. Com álcool ou sem álcool, tá? Então, é uma discussão. Por exemplo, um missionário pode pegar mandioca e água na falta dos elementos? Nós vamos estudar isso. E eu já adianto. Em nenhuma passagem da Bíblia você tem essa liberdade. Tá? De falar, não, Senhor, vou trocar aqui, o Senhor quis de um jeito, porque é simbólico. Mas a gente não tem propício, a gente chega nesse assunto, tá bom? Ok. Hoje nós vamos falar então sobre a origem dos credos e confissões. Daniel, para que eu preciso de credos e confissões? A Bíblia já não basta. Ok? Veja, infelizmente, irmãos, a Bíblia foi utilizada de forma muito cruel por muitos homens ao longo dos séculos. Esse gráfico ilustra muito bem. Então aqui é o grupo que diz assim, só vou ficar com a Bíblia. O que acontece com a sua interpretação? Viaja. As igrejas que nós por vezes consideramos como seitas, usam a Bíblia. Tá? Usam a Bíblia. Aí você fala, mas como, Daniel? Nós da igreja presbiteriana temos a Bíblia também. A igreja X, ou aquela seita X ou Y, também tem a Bíblia. E a conclusão é totalmente diferente. Eles inventaram coisas e continuam inventando. Resposta? Porque eles não têm credos e confissões. Tá? Estipulados, feito por teólogos piedosos, exato, organizados. Significa que eles não são confessionais? O que vocês acham? Não, eles são confessionais, mas... Exato. A pergunta é, que confissão eles subscrevem? Normalmente, seita subscreve aquilo que o líder da seita acredita. Então, aqui você tem o líder da seita. O que ele acredita hoje, ele pode desacreditar amanhã, pode pensar de outra vez. Ou seja, não há limites. Então, por mais que nós, da igreja presbiteriana, tenhamos bons pastores, bons pregadores, graças a Deus por isso, se um dia chegar um pregador aqui e falar, irmãos, Jesus Cristo não é Deus, é uma criatura. Opa, já o alerta. Por quê? Porque ele esbarrou aqui, nos credos e confissões, que nós sabemos, que cremos no Filho de Deus, que é coigual ao Pai e ao Espírito e assim por diante. Nós vamos ver alguns credos. Então, se eu falar assim, por exemplo, como eu vi uma entrevista, chegou um pastor do Rio de Janeiro, entre aspas pastor, foi fazer uma entrevista com Lázaro Ramos. Aí foi, e seu Deus, como que é? Aí ele falou,
o meu Deus não é todo poderoso. Ele não sabe o que vai acontecer. Mas e os acidentes? Como você explica os acidentes? O meu Deus chora junto com a mãe que perdeu seu filho com uma bala perdida. Ele foi pego tão de surpresa quanto aquela mãe. Aí você fala, nossa, um Deus que não sabe o futuro, um Deus que não é todo poderoso, esbarra no credo. Crê em Deus Pai? Todo poderoso. Criador dos céus e da terra. Certo? Então, o que acontece, irmãos? Os credos e as confissões que nós vamos estudar aqui são veredas pelas quais eu consigo interpretar a Bíblia. Então, quando eu vejo Jesus orando ao Pai, eu falo, ixi, se Jesus orou ao Pai e depois enviou o Espírito, são 3 deuses? Opa, o credo e a confissão vai falar, não, é um Deus só, que subsiste em 3 pessoas. Entende? Então, ele te dá uma vereda de interpretação para você não cometer besteira. Te mostra os textos. Te mostra os textos, exatamente. Tá? Então, por exemplo, olha só que legal. Enoque. O que diz aí? Alguém abra no texto de Enoque? Gênesis 5, né? O que diz aí? Isso é legal. Isso. Enoque. E o outro abre em Jó, capítulo 1, verso 1. Posso ler Enoque? Sim. O outro abre em Jó, capítulo 1, verso 1. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Rapaz, por que Deus levou Enoque? Ele andou com Deus. Andou com Deus. Andando. Então ele teve uma vida piedosa. Foi andando até. Mais perto do céu do que da Verdade, boa. Ok, grava aí. Por que Deus andou com Enoque? Enoque tem uma vida exemplar. Andou com Deus, certo? É a biografia dele. Jó. Quer abrir Jó? Pode ler, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ok, você fala, isso aí é o narrador falando. Se você caminhar mais alguns versículos, Deus vai falar isso de Jó, certo? Se você caminhar, acho que no capítulo 2, né? Viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Ok, você tem a história desses 2 homens. Observaste o meu servo Jó? Achou? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Nossa. Pronto. A pergunta é, estes homens eram perfeitos? Não. A nossa Bíblia ainda traduz melhor. A corrigida traduz que Enoque, ou melhor, Noé e Jó eram perfeitos. A corrigida traduz assim. Perfeitos. Porque a ideia poderia ser traduzida assim, mas a ideia melhor é de íntegro. Ele era dedicado ao Senhor. Mas e Enoque? Me fala um pecado de Enoque. A Bíblia Não fala. E aí? Como que eu sei que ele é imperfeito? Ou que ele era imperfeito? porque todos pecaram. Todos pecaram. Então você lembrou um versículo. Os credos e confissões vão nos lembrar que o pecado de Adão passou a toda a humanidade. Vocês já ouviram essas coisas. E você vai lembrar de versículos. O que é legal nos credos e confissões é que eles procuram usar uma linguagem bíblica. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai estar lendo, estaremos lendo juntos, e vocês vão dizer o seguinte, mas isso aqui é um versículo. É uma linguagem de versículo mesmo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, o credo e as confissões e o conhecimento da Bíblia como um todo me ajuda a pregar sobre Enoque como alguém que foi salvo por Deus, salvo dos seus pecados, ainda que a Bíblia não mencione nenhum pecado seu. Certo? Porque o todo me mostra que não há um justo sequer. Ok? Ele era casado, não é? Teve filhos, né? Então, com a esposa. Com certeza. Boa. Duvido que não, né? Duvido que não, né? Então, irmãos, vocês entenderam a questão a importância nesse primeiro momento? Qual a importância? Trazer veredas, para você não pegar um texto desse e falar, Enoque era perfeito. O único perfeito era Enoque e Jó. Porque, irmãos, uma coisa é você ser elogiado por alguém. Importante. Outra coisa é Deus te elogiar. Chegar e falar, olha, tá vendo o Carlos Mar? Não há um homem na terra como ele. Já pensou isso de Deus, gente? Tá que Jó não ouviu, né?
mas ser registrado na sua biografia? Poxa vida. Pois é. Aí você lembra, não, mas Jó era pecador. Como eu sei? Porque eu fui aprendido que todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá bom? Então, se você não tem credos e confissões, eu posso pegar a Bíblia, distorcer a Bíblia e falar, estou pregando a Bíblia. Opa, mas não de acordo com a nossa tradição, tá bom? O que é essa tradição? É você pegar os grandes temas da Bíblia e sintetizá-los, tá? Então, por exemplo, é o que eu falei para vocês. A Bíblia não tem um texto claro, um versículo, um capítulo que trata tudo sobre pecado. Não tem. O que você tem que fazer? Pegar vários textos e amarrar. Tá? Eles ficaram vários anos, né, fazendo isso. Esse é o ponto. Quando começou? A gente vai ver. Começou... Chuta aí, Berê. 300 anos? Depois de Cristo? Não. Muito. Bem mais do que isso. 1600? 1600? Vamos ver. Primeiro, eu vou falar da origem dos credos. Primeiro eu vou mostrar que a semente do que nós temos... Uma observação Sim, aqui. por favor. Nesse texto aqui que você citou do Jó, Uhum. perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Essa última parte chamou muito a minha atenção agora, Incitar. porque o Satanás, ele incita. Mas só Então, que... as coisas que a gente às vezes não quer fazer, de repente você vê que você está fazendo uma coisa, seu sangue ferve, você quer tomar uma atitude, foi uma incitação do inimigo para você fazer aquilo? Isso, com certeza. Ele nos tenta com dardos inflamados o tempo todo, né? Jogando pensamentos ruins, blasfemos, até aí tudo bem. Isso acontece conosco. Como que você se reveste disso? A armadura de Deus, capacete da salvação, enchendo a sua mente com coisas boas, agradáveis, tudo que é de bom, como Paulo diz. Até aí tudo bem. Isso acontece conosco, que a gente tem que Eu lutar. até percebo que a gente faz o que Jó que ele fazia, se desviar. A gente Sim. tenta se desviar do mal, né? Mas Satanás Não não... para de Exato. incitar. De atacar, né? Agora, a grande sacada do texto, assim, de dificuldade, é como ele faz isso com Deus. Aí, porque assim, o relato de Jó diz que Deus foi quem chamou Satanás para falar sobre Jó. Não foi Satanás. O que Satanás foi fazer no céu onde Deus habita? Provavelmente a linguagem é de uma prestação de contas. Satanás estava prestando contas das suas atividades a Deus. A pergunta é, mas Deus não sabe todas as coisas? Sabe, Deus sabe. Deus não precisa. Mas Satanás precisa ser lembrado que ele é uma criatura e presta satisfação a Deus. Essa é a interpretação que a gente chega. Agora, como que no primeiro momento Deus fala, Satanás, observaste Jó? E depois Deus fala, você me incitou contra ele. Aí é um dilema e a gente tem que resolver, tá? Daniel, mas eu queria saber hoje. Pois é, não vou conseguir responder. Dá uma dica aí. Reverendo Daniel Santos, um dos maiores estudiosos do Brasil, se não o maior, de Jó, escreveu um livro da cultura cristã, Integridade acima de tudo. E ele trabalha essa problemática lá. Integridade acima de tudo. Como chama o autor? Daniel Santos. Daniel. Não é o Daniel Santos de Carvalho, né? É o Daniel Santos, o verdadeiro, né? O original. Ele já é um santo. Ele já é um santo, já aquele homem conhece muito sobre Jó. Fica a dica. Ele trabalhou muito bem, por anos, sobre Jó. Tanto é que ele falava assim, quando me chamavam para pregar numa festa de 15 anos, debutante, adivinha meu devocional? Jó. Era enterro? Jó. Era culto de aniversário da igreja Y. Pregava sobre Jó. Porque eu me afundei nesse estudo, me aprofundei. Ficou anos estudando Jó. Anos e anos. Tá aí o material, fica a dica. Ok, então comecei meu caminho primeiro, irmãos, de forma bem prática, rápida e objetiva. Mostrar que o que nós temos na história de credos e confissões tem a sua semente na Escritura. Não foi tipo, Calvino um dia estava olhando para o céu e falou, que tal eu formar um credo?
Não foi isso não, tá bom? Na Escritura você já tem isso. Primeiro, no Antigo Testamento, você tem Deuteronômio, de 6 a 4, o Shema. O que significa Shema? É um verbo em hebraico que significa ouve, tá? Era repetido 3 vezes ao dia, sendo usado liturgicamente na sinagoga. Vamos ler o Shema? Se você quiser, tem até no YouTube, tá? Fala, deixa eu ouvir o Shema em hebraico. Tem lá. Shema Israel. Ouve Israel. Vamos abrir aqui. 6. Era recitado 3 vezes liturgicamente na sinagoga. Diz assim, a partir do 4. Ouve Israel, Shema Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Muito bonito. Nossa, a gente teve que... Alguns alunos, né? Eu escapei dessa por graça. Tiveram que decorar isso em hebraico. Reverendo Sebastião, que dá aula de hebraico. A primeira prova, são 2 provas. Vale 10 cada uma, divide por 2, é a sua nota final. Ah, mas eu fui mal na primeira nota, e se eu tirar 10 na segunda, não dá o 7, que é a média, né? Ele dava 1 ponto se você decorasse isso em hebraico e recitasse em sala. Shema Israel, Eloheinu, Yahvé Errad. É bem interessante. Nossa, você ficava ouvindo o pessoal andando seminário decorando isso, era barato. Reza, quase uma reza. Os judeus, exatamente, no Muro das Lamentações, né? Mas, irmãos, então voltando, você já tinha isso como um credo de Israel, tá? Ouve a Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E até hoje eles recitam isso nas sinagogas. Daniel, eu quero conhecer uma sinagoga. Como que é uma sinagoga? Se você conseguir entrar, o reduto dos judeus hoje em São Paulo é no Higienópolis, tá? Higienópolis é o lugar. Tanto é que é engraçado, alguns prédios de Higienópolis têm uma função que o elevador para de andar e andar no dia de sábado, para eles não apertarem, porque é trabalho para eles. Então você mora num edifício em Higienópolis, fica tranquilo, você não precisa apertar o botão dia de sábado, porque vai descendo andar por andar, de forma automática. Que para eles, se apertar um botão para ir para a sinagoga já era trabalho. Tá? Os judeus continuam assim. Isso é tradicionalismo. Tá? Exato. No Novo Testamento, deparamos-nos com abundante material que indica a existência e a necessidade de um corpo doutrinário. Então foi para o Antigo, agora para o Novo. Vamos ver alguns textos? Vou pedir para Berê ler Mateus 16,15. Paulinho, Atos 2,42. Presbítero Carlos Mar, Romanos 10, do 9 ao 10. Cláudia, 2 Tessalonicenses 2,15. Edson, Judas, verso 3 e verso 29. Qual o capítulo de Judas? Não tem, né, gente? Capítulo 1. Boa. Por favor, na sequência. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Atos. Só o 16:15, né? Olha só, Jesus dizendo para os discípulos, vocês lembram? Quem dizeis que eu sou? Jesus não perguntou o seguinte, qual é o versículo do Antigo Testamento ou passagem que indica quem eu sou? Não, o que ele quis? Qual é a sua declaração de fé sobre mim? Ou seja, existia uma declaração correta e uma incorreta. Jeremias errou. Um dos profetas erraram. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele exigiu uma declaração deles, a pronta entrega. Tá bom? Presbítero Paulo Mastro Pietro. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ok, eles perseveravam na doutrina. Quando Lucas escreveu, tinha Bíblia? Não tinha. Tá? Qual era a doutrina?
verbal, aquilo que os apóstolos ensinaram. Isso eles e permaneceram. Isso é tradição. Tá? Tudo que os apóstolos ensinaram e falaram foi escrito? Não. Há coisas que não foram escritas, né? Mas que não contradizem a palavra de Deus. Tá? Isso é tradição. Próximo. Romanos 10, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confesse para a salvação. Olha só a importância da confissão. É interessante que esse texto ele vai dizer alguns elementos, né? A crença na divindade de Cristo, na sua morte expiatória, isto é, para perdoar pecados, e na ressurreição. Você tem que confessar isso. Olha a importância de confessar. Certo? Cláudia? 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Pronto, olha, guardai as tradições, seja por palavra ou epístola. Tá? Não é um ou outro. Ambos. Judas 3 e 29. Perfeito, isso mesmo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever os acerca da nossa comum salvação, pois me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Perfeito. Não tem 29, viu? Não tem, Daniel. Não tem 29? Acho que é o 28, então. Só tem até o 25. Rapaz, lê o 25. Qual é o 19? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o 19. Saiu errado aqui. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Não. Acho que nós vamos ter que procurar. Ou então 25. O 9, talvez. Deus. Olha o 17. 17? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrai-vos das palavras. Não existia Novo Testamento aqui ainda, irmãos. Tá? Uma igreja tinha uma carta, outra tinha outra tinha um evangelho. A junção se deu muito tempo depois. Vocês sabem quando deu a junção de todos os documentos? Lucano? Não sei. Olha, grave essa data. O ano 348. Muito tempo depois. Por que este ano? A perseguição aos cristãos terminou em 313, com a conversão, ou suposta conversão do imperador romano Constantino. Então, quando a perseguição parou, acalmou, aí eles começaram a ter contato com as igrejas, a conversar, a expurgar os livros que não eram inspirados por Deus. Isso demorou muito tempo, tá? 313 a 348, façam as contas aí. Demorou isso, tá? Ok, então as palavras, a tradição era muito importante. Então, origem escriturística. Nós vimos textos que mostram a necessidade daquele povo, seja do Antigo ou do Novo Testamento, ter uma conduta credal. Isto é, saber declarar a sua fé. Tá bom? No Antigo e no Novo Testamento você vê essa verdade. Por favor, Berê, o momento é este. Eu queria saber uma coisa a respeito da tradição no catolicismo, porque eles têm a Bíblia e as tradições. Ok. O que são as tradições deles? Perfeito. Eu coloquei algo aí. Eu acredito que a gente chegue. Se a gente não chegar, eu não toque, tá bom? A gente vai chegar nesse ponto. Ok, quando a gente fala de autoridade. Tá? Então eu estou falando aqui da origem escriturística. Agora eu vou falar da origem eclesiástica.
como que os credos foram formados, ou quais são os credos que nós conhecemos e subscrevemos, tá? E aí a gente chega nessa questão. Uma dica muito boa, isso aqui eu pego do nosso símbolo de fé, tá bom? Na introdução, não no prefácio, que é escrito pelo reverendo Cláudio Marra, mas na introdução tem isso. Qual é a ideia? Até agora, houve na história da igreja somente 2 períodos que se distinguem pelo número de credos ou confissões que neles foram produzidos. Então você tem 2 períodos, história da igreja, tá? Quando que começa a história da igreja? Primeiro século, até o século XXI, até hoje. 2 períodos de produção literária de credo e confissão, doutrinários, tá? O primeiro pertence aos séculos IV e V, que produziram os credos formulados pelos concílios ecumênicos. O que significa concílio ecumênico? Ecumênico é união, tá, das igrejas daquela época. Não havia tantas divisões como nós temos hoje. Então o que acontecia? Veja, século IV é 313. A partir do 301 já é século IV, certo? Então quando Constantino deixa de perseguir a igreja em 313, no ano 325 ele chama a igreja para fazer um credo. Tá? O que vocês creem? Eu quero saber. Quem eram esses ecumênicos? Eram várias... Os líderes das igrejas. Conta-se a história que quando Constantino fez essa reunião em Niceia, os líderes das igrejas iam, mas eles tinham tipo um braço amputado, perna, eram muitos machucados por conta da perseguição de Roma. Naufrágio, né? E prisões, muitos saíram das prisões com problemas de saúde. E o que Constantino fez? Pagou a estadia de todo mundo em Niceia. Os maiores banquetes. E eles conseguiram ter tempo e descanso para formar o que a gente chama de credo niceno. Tá? E eu vou falar um pouco dele já já. Então eram os líderes e teólogos da igreja. Tá bom? Do 4º século. Ok? E do 5º, né? Você vai ver Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. O segundo sincroniza com o período da Reforma, séculos 16 e 17. Então, esses 2 períodos são os períodos que mais a igreja pensou em formular confissão de fé, ou credo. Tá? Já para a gente acabar com isso, qual que é a diferença? Os símbolos do primeiro período chamam-se credos, e do segundo, confissão. O primeiro é introduzido pelo verbo creio, e é mais simples. Isso é um credo. Creio em Deus Pai, isso é um credo. E é mais simples, tá? E o segundo é mais elaborado e apresenta as grandes doutrinas da Bíblia de forma sistematizada em capítulos e parágrafos. É a confissão. Então o que é uma confissão? É um credo mais bem elaborado. Com parágrafos, divisões. O credo não, é uma coisa só. Tá bom? Ok. Vamos lá. O credo apostólico, século II, tá? Que foi aperfeiçoado em Niceia, tá? E aceito de forma universal pela igreja. Então, mas a partir do século II, você já tem o uso do credo apostólico. Por que tem esse nome? Houve um homem da época, se não me engano, 3º para 4º século, chamado Rufino. Ele inventou a lenda que os 12 apóstolos escreveram o credo apostólico. Porque se você perceber, divide-se em 12 afirmações, tá? Isso não é uma lenda que foi inventada. É apostólico não porque foi escrito pelos apóstolos, mas é porque o conteúdo sistematiza ou resume bem o que os apóstolos ensinaram no Novo Testamento. Tá bom? Então, vocês conhecem este, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Tá? É o resumo da fé cristã. Daniel, eu quero fazer um discipulado, qual é o melhor material? Eu indico primeiro o credo apostólico. Tá? Para um novo convertido. Tem bons comentários sobre o credo apostólico e recomendo que você comece por ele.
Tá? Vocês percebem? Desceu ao Hades. Desceu ao Hades, boa. Hades é uma palavra grega, certo? E ela está aqui, ó. Cadê? Foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos. É aqui. Realmente, ela está aqui. Polêmica. Vamos falar sobre o desceu ao Hades. Algumas traduções, eu peguei essa tradução, eu não vi que havia sido retirado. Algumas traduções colocam desceu à mansão dos mortos. Tá? Para falar que Jesus Cristo morreu de fato. Quando a gente fala que desceu ao Hades, alguns interpretam que Jesus desceu ao inferno. Há pastores da IPB que defendem isso, tá? É heresia? Não. É uma possibilidade. Por conta do texto de 1 de Pedro 3. Tá? Deixa eu me focar aqui para eles me gravarem. 1 de Pedro 3 diz que Jesus desceu aos espíritos de prisão. O que significa isso? Alguns vão entender que Jesus desceu ao inferno para demonstrar a sua vitória. Tá? Não foi para salvar ninguém. É uma possibilidade. Agora, por que algumas traduções não têm esse ponto? É importante frisar isso, que é o nosso assunto. O credo apostólico, embora tenha sido escrito no século II, provavelmente, após a morte do último apóstolo, João, ele foi sendo modificado e acrescentado até o VI século. Tá? Então, provavelmente essa tradução é a forma final. Ou melhor, com o que você falou, possivelmente é a forma final do VI século. Tá? Que foi sendo modificada. Mas, salvo engano, as primeiras versões não tinham. E as que tiveram? Não tem problema nenhum. Porque a ideia que nós defendemos é que ele morreu verdadeiramente. Mas eu já vi pastor que defende que ele foi ao inferno. É uma possibilidade. Tá? O texto de 1 de Pedro está aberto ainda. Daniel, eu queria saber mais sobre o assunto. Leia um artigo do reverendo Leandro Lima, na internet tem, na Fides Reformata, sobre os espíritos em prisão e as possibilidades de interpretação. Tá? É possível que Jesus tenha descido ao inferno para anunciar sua vitória sobre a morte. É possível. Eu não vejo assim. Tá? Eu vejo que o desceu ao Hades e 1 de Pedro não estão falando a mesma coisa. Eu sigo a linha que 1 de Pedro capítulo 3 está ensinando o seguinte: Jesus pregou por meio de Noé aquelas pessoas do seu tempo. Tá? É uma possibilidade, eu vejo mais sensata. Tem desceu ao Hades aí na Bíblia? Tem, né? Essa é a versão. Tá bom? Mas assim, volto a dizer, você vai ter versão que tem, outras versões que não tem. Por quê? Porque foram acrescentando algumas partículas ao longo dos séculos, até o século VI. E também, Daniel, a gente... Mas boa pergunta, viu? Sabe qual é a explicação aqui? Do Hades? Mansão dos mortos. É palavra usada no grego para indicar o lugar e o estado dos mortos. Mansão dos mortos, o lugar onde os mortos estão. Então, volto a dizer, há duas interpretações. Ou você entende isso, que Jesus morreu verdadeiramente, ele sentiu que é a morte, como todo ser humano, que ele era um homem, ou que ele foi ao inferno, onde os mortos estão, para anunciar sua vitória. Eu não consigo enxergar isso na Bíblia. Tá? O texto de 1 de Pedro 3 é muito confuso, muito complexo para nós. E eu acredito que por ele citar Noé, pregador da justiça no texto, dá mais a entender que Jesus, o Espírito de Cristo, como o próprio Pedro diz, estava em Noé pregando aqueles perdidos. E eles não quiseram ouvir. Mas o fato de Jesus ter morrido, a morte espiritual ele morreu também, né? Também. Porque nós vamos morrer, nós crentes, vamos morrer a morte física. Certo. Nós não vamos morrer a morte espiritual. Você diz a separação de Deus, né? Jesus morreu a morte espiritual, né? A gente vai entrar quando a gente fala sobre a natureza de Cristo. Jesus experimentou verdadeiramente a morte. Calvino vai dizer que na cruz Jesus experimentou o nosso inferno. Então Jesus não morreu como um homem comum. Ele pagou os nossos pecados. Ele morreu a segunda morte. Qual é o peso disso? Hã? Qual que é o peso de pagar pelos pecados da humanidade?
Ou do seu povo, né? Melhor dizendo. Então em que sentido ele morreu a segunda morte? A gente vai estudar isso, quando estudar as duas naturezas de Cristo. A tendência nossa é querer ir atrás de coisas que não nos foi revelada, né? Uhum. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente quer, um dia lá no Nordeste, escrachunchar coisas. Escrachunchar. Escrachunchar coisa que não vai trazer, assim, não vai trazer uma edificação na vida. Uhum, é verdade. O básico, qual é o básico? É crer que Jesus morreu. Pelos nossos pecados, né? Perfeito. Nós vamos estudando, mas e que sair atrás de coisa, procurando, sei lá o que é isso aqui. Não sabe, né? Fica quieto. Por isso que a gente estuda credos e confissões. Por quê? Os credos e as confissões freiam a nossa imaginação. Isso que é legal. Freiam. Opa! A teologia tem isso. A teologia tem esse objetivo. Um dos é colocar você nas 4 linhas das Escrituras. Porque senão você vai longe. Tá? Onde Jesus está hoje? Conheço pessoas que defendem que Jesus está num lugar físico, chamado Éden. E tem textos no nosso centro de pós-graduação que mostram doutores defendendo essa tese, que Jesus, homem, não poderia estar no céu. Jesus, homem, está num lugar físico, porque a nova criação será física. E onde ele está? No Éden. Fazendo o quê? Construindo a nova Jerusalém que há de vir. É ir longe. Tem pessoas que acreditam. Mas ele já falou que ele está no paraíso? Pois é. Então, esse é o ponto. Que paraíso é esse? Qual o único paraíso que a Bíblia mostra? O paraíso? Porque a Bíblia diz que Deus guardou o Éden. Deixou, né? Não. E onde foi parar? A Bíblia não diz, eu também não direi. Certo? É isso. Calvino sempre fala, eu só vou até onde a Bíblia me permite ir. E a gente fica com isso. Tá bom? Credo dos Apóstolos, século 2, tá? Aqui, sem o acréscimo do Dirceu ao Hades. O credo niceno, vamos falar um pouquinho sobre o credo niceno. O credo niceno foi formulado por 300 pastores, tá? No ano 325. Por que tem esse nome de niceno? Porque foi em Niceia. Só isso, tá? Na Ásia Menor. Em um Deus. É? Oi? Isso mesmo? Creio em um Deus. Sim, é um Deus. Isso mesmo. Um Deus. Isso, um Deus. Porque a ideia é o seguinte. Eu vou falar o contexto e ver se você pega. O que tratou o Concílio de Niceia? Controvérsia cristológica. Havia um presbítero chamado Ário. E esse presbítero, ele entendia que Jesus não era Deus. Tá? E se você falar que Jesus era Deus, você acreditava em? 2 deuses. Tá? Então a questão é como que você assume a divindade de Jesus sem cair no politeísmo, sem cair na heresia de crer em mais um Deus. Então Ário entendia que Jesus era a primeira criatura de Deus e o Espírito Santo era uma energia. Vocês já viram esse tipo de ensino por aí? Testemunho de Jeová, tá? É o avô, o precursor dos Testemunhos de Jeová. E como que Ário ganhou tanta força? Ário inventou um jingle. Em Alexandria, ele ensinava as mulheres a cantar, e as mulheres cantavam nos bairros, né? Houve um tempo que o verbo não era. Qual a ideia? Jesus nasceu de Maria, logo ele não é eterno. Então houve um tempo que ele não existia. Tá? E por ele não ser eterno, ele não pode ser Deus. Então Ário entendia que Jesus não era Deus. E isso vai de encontro a muitos ensinos. Por exemplo, como que Jesus poderia perdoar pecados? Como Jesus recebeu adoração e é adorado? Houve um tempo que ele não era humano. Humano, exatamente. Sim. Exatamente, perfeito. Olha que legal. Então vamos ler. Creio em um Deus. Por quê? Não são dois. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai. Isso é importante. Cadê? Deixa eu apontar aqui para vocês. Gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus. Opa! Deus de Deus. Luz da luz. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Opa! Olha aqui, ele falou que o Pai é Deus. Jesus é Deus. E um único Deus. Tá? Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Gerado, não feito. De uma só substância com o Pai. Isso aqui é importante.
Por que gerado Humanamente, né? e não feito? Porque da mesma forma. Exato. Mas por que ele teve que falar que ele é gerado? Porque a Bíblia faz essa relação de pai e filho. De alguma maneira misteriosa, Jesus foi gerado do pai. Porque senão ele não seria filho. Tá? Então, como que a gente une? A gente fala que o Filho de Deus é eternamente gerado. Por que eternamente? Porque nunca houve um tempo que não existisse o Filho. Ele sempre foi o que é. Eternamente gerado. Só um versículo, dá licença. Por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Isso, era o verbo, exato. E o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. É isso. Um dia desse eu vi o pastor Nicodemos, ele fez uma tradução. Ele diz assim, vamos mudar isso aqui? No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus é Deus. É Deus. Pronto, é isso. Perfeito. Matou. É isso. Ah, mas Daniel, por que a Ário não tinha clareza nesse... Lembre-se, irmãos, não existia a Bíblia formada, como nós temos hoje, né? Estavam descobrindo. Exato. Reunindo. Olha, foi João quem escreveu isso. Palavra de Deus. Opa, vamos juntar. Entender, né? Exato. Tá? Então, olha, da mesma substância, Jesus não é um Deus menor, é da mesma substância, verdadeiro Deus. É isso que cremos, tá? Pelo qual todas as coisas foram feitas, ó João aqui, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ó o credo apostólico. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito, creio, e no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja Una, Universal e Apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Certo? A gente só está vendo aqui, né, os grandes credos ecumênicos clássicos. Redime, né? Redime dos pecados, não é? Vamos guardar isso para batismo? Mais uma coisa. Porque, pode falar. Eu vou perguntar se esse credo é o mesmo credo que o católico apostólico romano tem. O mesmo. Então eles são indesculpáveis nas coisas que eles acrescentam. Uhum. A partir do quinto, se eu não estou enganando, a partir do quinto começa a entrar a heresia. A partir do quinto. Eu me preocupo com os católicos, sabe? Não, eu entendo. Só rapidamente, falar sobre batismo. Abre aí nosso capítulo sobre batismo. Eu não trouxe. Oh, que isso, Berê. Esqueci o material em casa. Deixa eu pegar aqui para nós. Olha que interessante. Batismo, página 86. Só para deixar um gostinho, tá? Olha só. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo. Olha, símbolo da nossa união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. É que ele é um sinal? Ato externo, ele é um ato externo Exato. do que aconteceu internamente. Exato. A gente vai chegar lá. Exatamente. Não, porque quando uma pessoa é batizada na Igreja Católica, eu sei Tá que salvo. eles acreditam que agora eles estão salvos, porque foram batizados, né? Qual que é a ideia, Berê? A confissão tem mais tempo de deixar claras as coisas. Um credo é uma coisa só, né? Você vê, é bem curto comparado ao Westminster.
Então, com o passar do tempo, os teólogos têm a preocupação de deixar mais claro as coisas. Entende? É um símbolo externo de uma bênção interna. Certo? Credo niceno-constantinopolitano. Tá? Porque foi feito em Constantinopla. Tá? Por que niceno? Porque parte do ensinamento de Niceia. O que trata? Trata das duas naturezas de Cristo. Porque aqui dava uma briga, irmãos, nessa época. Pessoas inventavam o seguinte: se você estivesse correndo com Jesus na praia, sabe o que ia acontecer? Você ia olhar para o chão, você não ia ver as pegadas dele. Porque ele não era homem como a gente. Se você visse Jesus andando ali entre as multidões, ele não suava. Outros diziam que o seu suor tinha cheiro de azeite, sabe? Porque eles inventavam essas coisas. Qual a ideia? Ele não era homem como nós. Ele era um outro tipo de ser. Porque a natureza divina se misturou com a humana, formando uma terceira natureza. E nós não cremos nisso. As duas naturezas permanecem intactas. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Tá? É o que vai dizer aí. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, o único gerado de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, isto é, da mesma substância. Ele é tão Deus quanto o Pai. Ele não é um Deus menor. Por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado. Olha, por nós. 381. Qual a ideia? Nós temos culpa no cartório. Tá? Sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai. Ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Olha que só, ele é adorado da mesma forma que o Pai e o Filho. Ele falou pelos profetas e na igreja, e assim por diante, como nós vimos. Certo? Ok. Credo de Calcedônia. Aqui fala bem mais das duas naturezas. Fiel aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cometi uma confusão, então deixa eu voltar. Por que foi feito o credo constantinopolitano? É porque aqui fala mais sobre o Espírito Santo do que o outro. Tem uma tabelinha, depois eu vou postar na igreja as diferenças. Tá? Aqui fala mais sobre o Espírito Santo. Aqui fala sobre as duas naturezas. Ensinamos que deve confessar um só mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Isto é, ele era tão humano quanto você, Mateus. Tão humano. Jesus tinha barba? Tinha que ter. Cabelo também. Jesus, quando andava suava, assim, tinha que tomar banho? Tinha que tomar banho. Tá? Tão homem quanto. Por que é importante isso? Porque se ele não for da mesma substância do que nós, ele não poderia ser um representante perfeito. Certo? E se ele não for Deus, de verdadeiro Deus, o sacrifício dele não tem valor eterno. Por que se uma pessoa chegar aqui e se converter, os pecados dela estão perdoados? Sendo que ela nem morreu, ela não se converteu na época de Jesus. Porque o que Jesus fez, por ele ser homem, representa o pecador. E por ele ser Deus, o sacrifício é eterno. Ele permeia passado, presente e futuro. Tá? Tem valor eterno. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado.
gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, nascido... primeiro, o escolasticismo protestante. É uma coisa que o Edson tocou aqui. O que aconteceu no escolasticismo? Depois da Reforma, um grupo de estudiosos nas faculdades sentaram e falaram: agora a gente vai estudar a teologia, a gente não pode estudar a Bíblia, né? Sem aquela pressão dos católicos, hoje nós podemos. E eles começaram a estudar e fazer muitas teologias, ao ponto de começar a entrar em áreas que a Bíblia não fala. Por exemplo, uma discussão clássica dessa época: qual é o sexo dos anjos? Qual é o tamanho de um anjo? Quantos anjos cabem no alfinete? Era discutido isso, tá? Então, sabe, o que Deus fazia antes da criação do mundo, divagava. Teve uma reação disso, tá? Qual foi a reação? O pietismo. O pietismo já é o oposto. Diz assim: quer saber? Larga estudo, larga confissão, é só a Bíblia e o Espírito Santo para iluminar na hora. Acabou. Quem vai pregar hoje? A gente não sabe. Berê, você que prega. Aí chega Berê, não estudei. O Espírito Santo vai guiar. Então, na Alemanha, começou com Spencer um movimento de pietismo. Falou: olha, o que tem é você ser cheio da piedade, orar bastante. Esquece esse negócio de teologia para lá. Esquece. E aí os pietistas começaram a crescer. Qual foi o problema? Muita heresia entrou. Sem estudo, sem direcionamento, a gente viu. Já vi pessoa falar: o Espírito Santo revela. Como é que revela uma coisa que você não estudou? Exato. Agora para isso, quer ver? Vou falar uma coisa aqui. Já comecei a conversar aqui sobre arado. Como é que você vai falar sobre o arado? Ele manda o arado de arado. Se você nunca arou a terra, se você nunca sabe como é que... Não pesquisou, nem faz isso, né? E fala besteira. Uma boa mensagem ali. E fala besteira. Tremenda. Tem que saber o que o arado fazia. Verdade. Como é que era. Como o boi puxava, né? Olha, o maluco que tinha aquela rodinha lá na frente. Verdade. Perfeito. Ou, por exemplo, quando Paulo diz, a gente estava estudando isso recentemente, hoje nós temos as verdades espirituais, parafraseando Paulo, como quem olha por um espelho. Fala, então Paulo sabia tudo, porque o espelho de hoje, né? O espelho de Paulo era embaçado. É quase uma colher polida. Então ele fala: hoje tudo que eu sei sobre Deus é um pouco embaçado, mas um dia eu saberei perfeitamente. Exato, tem que estudar a cultura, né? Ok? Então, o que a gente faz? Discute sexo dos anjos? Ou abandona tudo, rasga tudo e fica só com a Bíblia e oração? Nenhuma das duas, né? Esse erro comportamental do passado não é justificativa para abandonar seus credos, tá? É perfeitamente possível afirmá-los e confessá-los e ainda assim possuir a dor pela evangelização, missões e comunhão pessoal com Deus, pois eles próprios nos ensinam essas coisas, tá? Qual é o segredo? Fica no que a Bíblia diz, tá? Fica no que a Bíblia diz. E por fim, aí a gente entra naquela questão católica. Classicamente falando, há duas posições com respeito a credos e confissões expressas em palavras latinas. Isso aqui eu vou pedir a atenção de vocês, tá? Normas normata, que deve ser preferida à norma normas. Que é isso? Pronto. Catolicismo. O catolicismo vai ensinar que todos os documentos da igreja, toda a tradição é norma normata, isto é, uma regra que regula. É o padrão. Qual que é o padrão? Onde todas as coisas devem ser ensinadas? A tradição da igreja. Como que nós enxergamos o Westminster, por exemplo? Como normas, isto é, uma regra que é regulada. Norma normata não tem nada acima dela. Ela é o padrão. Na igreja católica, a tradição. Não tem nada acima da tradição da igreja católica. Nada. A Bíblia está do lado, não acima. Isso é um católico. Como que nós protestantes presbiterianos enxergamos a nossa tradição de doutrina? Toda doutrina, tá? Fazer assim para ficar claro. Toda ela está debaixo de uma norma maior. A nossa norma normata
é a palavra de Deus. Ela regula a confissão, não o contrário. O catolicismo faz isso. Eles dizem que não, uma está do lado da outra. Mentira. Quando a Bíblia descaracteriza ou vai de encontro à tradição, quem ganha na Igreja Católica? A tradição. Porque a tradição é norma. É uma regra que regula. Nós não. A regra que regula é a palavra de Deus. O credo e a confissão é um resumo, uma organização dos assuntos que aqui estão. Tá bom? Para facilitar e colocar as veredas para nós. Tá certo? É isso. Então a gente falou agora sobre a origem da autoridade dos credos. Qual é a origem da autoridade de Westminster? Palavra de Deus. Tá bom? Palavra de Deus. É isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Alguma dúvida? Alguma questão? Vocês não leram nem o texto, né? Vocês dois? Nem o Leandro. Tem alguma questão, Esther? Pode falar. É agora. Mateus, tranquilo? Ok. Eu espero que tenha ficado claro a origem dos credos e das confissões e a importância de estudarmos esse assunto tão caro para a nossa igreja. A minha oração é para que nós, como povo de Deus, saibamos o valor que há na nossa tradição. Em todos esses credos que você mostrou, acho que são 5 ou 6, se não me engano. Acho que 4. A gente percebe que existe uma similaridade. Exatamente. Uma coisinha, Isso. Né, sai fora. Isso mesmo. Então isso aí é um aprimoramento, né? Exato. Por conta dos embates. O embate era a questão do Espírito Santo. Poxa, parece que o Espírito Santo não é Deus. Opa, Senhor Deus, adorado como o Pai e o Filho. Mas Jesus não era homem? Como que fica isso? Ele era mais homem ou mais Deus? Né? Ele se tornou Deus. Existe uma heresia chamada de ebionismo, que diz que Jesus se tornou Deus no batismo e deixou de ser Deus quando disse Eli, Eli, lama sabachthani. Opa, deixou de ser Deus. A divindade saiu e ele pôde morrer. Porque a pergunta que eles queriam responder é o seguinte: tá, Jesus é Deus? É. 100%? 100%. Como que ele morreu? Tá? Gravem isso aí é muito importante. Nós, na teologia, olha a importância da teologia, para você não falar besteira. Então você vai falar, ele era 90% Deus, porque ele morreu. Não, 100%. Como ele morre? Tá? Há uma coisa que a gente chama na teologia de comunicatio idiomatum. Comunicação de atributos. Aqui é a divindade. Deus sente fome? Não. Deus sente sono? Não. Cansaço? Não. Vou trocar a pergunta agora, tá? Deus já sentiu fome? Já. Deus já sentiu cansaço? Como isso acontece? Porque a fraqueza da natureza humana comunicou isso à divina. Então, um Deus que nunca sentiu frio, sentiu frio. Um Deus que nunca sentiu fome, porque a natureza humana encaixou com a divina e comunicou essa fraqueza. Deus sabe o que é padecer, como diz o autor aos Hebreus, certo? Então, há essa comunicação. Por isso que ele experimentou a morte, porque a natureza humana propiciou isso à natureza divina. 100% Deus, 100% homem. Tá? Se ele não morresse, Jesus está lá, você só esqueceram de uma coisa de me crucificar. O que, Senhor? Eu não morro. Então você não é homem. Não, ele morreu porque ele era 100% homem. Certo? Tinha essas dúvidas. Hoje nós sabemos falar sobre isso. Imagine começar isso do zero. Deus guiou esses homens de Deus. Tá bom? É isso, meus irmãos. Que Deus abençoe. Eu espero estar com vocês quarta-feira que vem. Creio que já começando a confissão de fé de Westminster. Vamos estudar juntos e crescer juntos com a graça de Deus. Vamos orar? Vou pedir para o nosso presbítero Paulo Mastro. Eu chamava ele de Paulo Maestro. No começo da câmera daqui. Senhor nosso Deus e Pai, graças